Vocês conseguem ver o quadrinho ali atrás, né, gente? Qualquer coisa, vocês dão um grito. Dá pra ver tranquilo, senhor. Oi? Dá pra ver tranquilo. Dá para ver? Tranquilo, beleza. Gente, então lá na nossa atividade, ele trazia assim, ó. Na questão número 1, ele trazia esse composto. Ele dizia assim, o ácido adípico, que é esse que aparece aqui, ele possui fórmula estrutural representada, né, por esse que está aí no quadro. Qual a alternativa correta sobre a classificação da cadeia desse composto aqui? Então, só para a gente lembrar lá um pouquinho, né, nas classificações das cadeias. Eu estava no dia 22, eu olhando a aula Paraná, lá eu vi que o pessoal estava falando sobre classificação de cadeias, tá? E agora, então, né, eu vou retomar com vocês. Lembrando que a classificação de cadeias, né, os cadeias carbônicas, eles se classificam em 4 tipos, tá? Cadeia aberta, cadeia fechada, cadeia mista e cadeia aromática. O que é uma cadeia aberta? Só para a gente retomar e relembrar, né? Cadeia aberta é aquela cadeia carbônica que possui extremidades. Extremidades, tá? Possui pontas, não forma ciclo, né? Esse não forma ciclo quer dizer o quê? Que as extremidades delas não se unem, né? Então, ela não forma ciclo. Já a cadeia aberta ainda pode ser chamada de acíclica, quer dizer, não ciclo, né? Ou também pode ser chamada alifática. E o termo alifático vem de gorduras, tá ok? Na cadeia fechada, ela pode ser cadeia fechada ou cíclica. Ela não tem extremidades. E ainda eu posso ter a cadeia chamada cadeia mista. Cadeia mista tem parte de cadeia fechada, parte de cadeia aberta. E ainda eu tenho a cadeia aromática, que é aquela cadeia carbônica que possui o benzeno, tá? Então, olhando assim, primeiramente, nessas 4 classificações, essa minha cadeia que está aqui, ela seria uma cadeia aberta, fechada, mista ou aromática. Gente, então observem que o autor desse exercício aqui, ele foi um tanto quanto malicioso, maldoso, né? Porque veja que ele desenha a cadeia de maneira a tentar enganar o aluno. E isso aqui caiu num vestibular, tá? Por isso que eu fiz questão de colocar ela para vocês verem o quanto que, às vezes, num vestibular, os caras mexem na cadeia para tentar enganar o aluno. Porque se você olhar ele rapidamente, sem prestar atenção, você vai dizer, essa cadeia é uma cadeia fechada, ela forma um ciclo. No entanto, entre esses 2 carbonos que aqui estão, ó, notem que não tem ligação aqui, ó. Ou seja, ela não é uma cadeia fechada. Ela é uma cadeia aberta, ela tem uma extremidade aqui e outra ali. A única coisa que eles colocaram tudo torto, assim, para dar a impressão que fosse uma cadeia fechada. Mas não é. Veja que não tem ligação aqui, ó. Então, essa minha cadeia aqui é uma cadeia aberta, tá? Cadeia aberta. Ela possui extremidades. Agora, nós vamos passar para a nossa próxima etapa, as outras classificações, né? Bom, se ela é uma cadeia aberta, ela seria uma cadeia saturada ou insaturada? Lembrando, cadeia saturada é aquela que só possui simples ligação entre os carbonos. Cadeia insaturada possui dupla ou tripla entre carbonos. E esse termo entre carbonos é importantíssimo. Porque você veja que na minha cadeia aqui ela apresenta dupla ligação, mas não está entre carbonos. Então, se não está entre carbonos, não conta. Aqui está entre um carbono e um oxigênio, tá? Então, não conta. Se eu olhar aqui entre os carbonos, ó, tem apenas simples ligação. Então, essa minha cadeia é uma cadeia chamada saturada. Tá? Saturada. Bom, e agora? Ela seria uma cadeia normal ou ramificada? Cadeia normal é aquela que apresenta apenas carbonos primários ou secundários. Ela não tem ramificação. A cadeia
ramificada, vai apresentar um carbono terciário quaternário. Ela forma a ramificação. Se eu olhar aqui todos os meus carbonos daqui, ó, eu vou ver que os meus carbonos, todos eles, são primários ou secundários. Tá? E isso aqui não é uma ramificação, tá, gente? Porque são oxigênios. Para que fosse a ramificação, ele teria que ter o carbono aqui. Mas não tem. Então, ele não é uma ramificação. Então, essa minha cadeia é uma cadeia normal. Não tem ramificação. Cadeia normal. E, por final, a pergunta, essa minha cadeia é homogênea ou heterogênea? Cadeia heterogênea é aquela que tem o heteroátomo, um átomo diferente de carbono entre carbonos. Novamente, o entre carbonos é importante, porque você veja, tem o oxigênio, mas não está entre carbonos, né? Então, se ele não está entre carbonos, não tem heteroátomo. Então, essa minha cadeia é uma cadeia chamada homogênea. E aí, né, fiz as 4 classificações, encerrou aqui. Pergunto para vocês, né? Meu amigo João Vitor, que está ali escrevendo, né? Tranquilo, entendeu? Cegado, João? Beleza. Rafa, entendeu, Rafa? Cegado? Só fazer um. E a Milena, entendeu, Milena? Tranquilo? Joia. Beleza, gente. Os demais, Eros, Caroline, né, que estão com as câmeras fechadas, estão cegado? Então, beleza, gente. Então, eu vou apagar ele aqui, tá? Para nós fazermos a outra, né? Na minha segunda questão, né, ele trazia lá, então, esse composto aqui, ó. Trazia este composto aqui. Tá? Então, tem esse composto e ele pedia novamente a classificação, né? Então, novamente, vamos lá começar. Quando eu vou fazer a classificação, primeira pergunta, é uma cadeia aberta, fechada, mista ou aromática, né? Então, como eu estou vendo aqui, veja, eu tenho extremidades, tenho pontas, né? Se eu tenho pontas, esta minha cadeia é chamada de cadeia aberta, né? Ela possui 2 ou mais extremidades na cadeia aberta. Agora eu vou para as subclassificações. Essa minha cadeia seria saturada ou insaturada? Reparem que entre carbonos eu tenho apenas simples ligação. Se eu tenho apenas simples ligação, então essa minha cadeia é chamada de cadeia saturada. Saturada. Você pode até, de repente, dizer, mas tem uma dupla aqui, mas note que a dupla está entre o carbono e o oxigênio. Entre carbono e oxigênio não conta, tá? O que conta é se ela estiver entre carbonos, a dupla ligação. Por isso, ela é saturada. Daí, ela é normal ou ramificada, né? Note que para que seja ramificada, tem que ter pelo menos o carbono terciário e quaternário. Não tem, todos são primários ou secundários. Outra coisa, né? Note que o autor aqui também dessa questão, ele coloca aqui na fórmula estrutural, ó. Então, de repente, o aluno pode dizer, mas não são ramificações essas? Não, tá? Para que seja ramificação, aqui tem que ser carbono, tá? Não é, são hidrogênios. Então, essa minha cadeia, ela não é ramificada, tá? Tá ok? Então, essa aqui é uma cadeia normal. E, por final, essa aqui é uma cadeia homogênea ou heterogênea? Para que seja heterogênea, tem que ter o heteroátomo. Observem aqui, ó, que eu tenho o oxigênio entre carbonos.
Então, se eu tenho oxigênio entre carbonos, ele é o heteroátomo. Então, essa minha cadeia aqui é chamada de cadeia heterogênea. E aí, encerrou a classificação dessa cadeia carbônica aqui, né? Tranquilo, gente? Sossegado? Nenhuma dúvida? Fácil, né? Pessoal, eu estava comentando agora há pouco, até numa outra turma aí, não deixem de ler sempre aquela apostila que eu passei para vocês, tá? Se vocês olharem, acho que se não me engano foi no dia 16 de março, por aí, foi nesses dias aí, eu passei uma apostila com vocês, tem tudo isso aqui, essas classificações, tá? Procurem sempre ler essa classificação, né? Porque daqui a pouquinho tem vestibular aí, daí no vestibular de vocês tem que estar meio de cabeça essa coisa aí, né? Tá? Bom, desenhar aqui a terceira, essa terceira aqui é contável. Gente, na questão de número 3, ele trazia esse composto. Ele dizia assim, ó, o ácido etileno diamino tetracético, conhecido como EDTA, ele contém, então, essa cadeia carbônica que aí está, né? E ele diz assim, ele é utilizado como antioxidante em margarinas, de fórmula, né, essa fórmula que apresenta aqui no quadro, e ele quer saber, assim, a classificação. Só que eu vou lendo aqui para que vocês vejam, né, como às vezes os caras dão uma dificultada, assim, na hora de resolver. Ele pergunta lá, essa minha cadeia é uma cadeia acíclica? É uma cadeia cíclica? Né? É uma cadeia alicíclica? Então, aí, vocês vejam que no momento que você vai fazer, você tem que ter em mente cada uma dessas definições. Primeiro, o que é uma cadeia acíclica? A quer dizer não, cíclica, ciclo, quer dizer, não forma ciclo, né? Ou seja, é uma cadeia aberta, nada mais do que isso. Ele é esse nome, ele nada mais é do que o sinônimo de cadeia aberta, tá? E o pessoal utiliza esses segundos nomes assim, justamente para dificultar, né? Cíclica é uma cadeia fechada. Alicíclica é uma cadeia cíclica e alifática, quer dizer, é uma cadeia fechada, né? E o termo alifático vem de gordura. Bom, mas a questão é, essa minha cadeia é uma cadeia fechada? Novamente, reparem, ó, que aqui eu não tenho ligação entre carbonos, ó, tá certo? Aqui também não tenho ligação entre carbonos. Ó. Então, essa minha cadeia não é uma cadeia fechada, é uma cadeia aberta, tá? E o autor coloca a cadeia toda, ela toda torta, assim, né? Justamente para ver se você está por dentro da coisa, né? Então, essa minha cadeia é uma cadeia aberta. Como ele está usando os segundos nomes, vou colocar o segundo nome, né? Então, essa é uma cadeia acíclica. Lembrando, cadeia acíclica quer dizer uma cadeia não cíclica, uma cadeia aberta, né? Daí ele pergunta, essa cadeia é saturada ou insaturada? Saturada tem simples ligação entre os carbonos. Insaturada vai aparecer dupla ou tripla entre carbonos. Repare que eu tenho dupla ligações, ó.
Mas essas duplas ligações estão entre carbono e oxigênio. Então, se elas estão entre carbonos e oxigênios, não conta. O que importa é entre os carbonos. E se eu olhar aqui, ó, entre os carbonos, eu tenho apenas simples ligação. Então, essa minha cadeia é uma cadeia saturada. Tá ok? Daí ele pergunta, essa cadeia é homogênea ou heterogênea? Para que seja heterogênea, tem que ter o heteroátomo, um átomo diferente de carbono entre carbonos. Reparem que eu tenho aqui, ó, nitrogênios, ó, 2 nitrogênios, que estão entre carbonos, né? Então, essa minha cadeia, ela é uma cadeia heterogênea. Tá? Ela tem o heteroátomo. Tá? Um átomo diferente de carbono entre os carbonos. Tranquilo, pessoal? Sossegado essa cadeia? Então, é aquilo que eu comentei com vocês. Muito cuidado com a questão dos nomes secundários, tá ok? Que às vezes eles utilizam isso para derrubar os alunos, né? E da forma que está desenhado. Então, lá no dia do vestibular de vocês, vocês terão lá 4 horas de prova, né? Então, nós temos que tomar uma certa precaução, assim, de não ir, assim, muito afobado, embora sejam bastante questões, né? Mas o tempo é suficiente para que você pense bem, observe, tá, gente? Tranquilo? Na próxima questão, ele traz o ácido acetil salicílico, né? O ácido acetil salicílico. Gente, tá aí, ó, ácido acetil salicílico. Então, ele fala lá, o ácido acetil salicílico, que possui essa fórmula que está no quadro, é um analgésico de diversos nomes comerciais. Então, eles são vendidos como AS, aspirina, buferin e outros. Ele quer saber qual é a classificação dessa cadeia. Tá? Gente, então nós vimos que as cadeias carbônicas, elas se classificam, né, em 4 tipos: cadeia aberta, fechada, mista ou aromática. Lembrando, cadeia aromática é aquela cadeia carbônica que apresenta o benzeno na sua estrutura. Observe que eu tenho benzeno aqui na minha estrutura, tá? Então, essa minha cadeia, ela é uma cadeia aromática, ó. Tá? Ela tem o benzeno na estrutura. Bom, se ela é minha cadeia aromática, aí eu vou fazer a seguinte pergunta. Ela é mono ou polinuclear? Mono é quando só tem um benzeno. Polinuclear é quando tem mais de um. Né? Nesse caso, eu tenho apenas um benzeno. Então, essa minha cadeia é uma cadeia mononuclear. Tá? Mononuclear. Tá ok? Tá aí, ó. Fechou, né? Se foi mononuclear, termina aqui. Se fosse poli, eu ia dizer condensado ou é isolado. Tá ok? Então tá aí. Gente, outra coisa. Cuidado, né? Estava dando uma olhadinha. Existem alguns exercícios que às vezes a gente pega aí, que eu observei, tem na internet alguns exercícios, mas eles estão postados lá na internet um bom tempo, né? E algumas coisas mudam com o tempo. Então, o aluno diz, mas eu vi lá na internet, estava diferente, porque quando foi postado era daquela maneira, né? Agora já houve uma mudança, tá ok? Então, muito cuidado. Quando vocês forem estudar por livros ou ver postagens na internet, vejam as datas, tá? Procurem pegar os livros mais recentes, porque aí o PAC está sempre alterando alguma coisinha, né? E também as postagens mais recentes, né? Então, sempre converse com os professores. Eu vi tal coisa lá, o que você acha? Tá? Então, porque é para vocês não estudarem errado, tá ok, gente?
Tranquilo até aqui? E agora, então, vamos para a última, né? Na última questão, ele trazia esse composto que eu vou desenhar para vocês aqui, olha. Tá aí, gente. Então, nesse último composto, né, ele vai pedir para fazer a classificação. Ele pergunta, esse composto, ele seria um composto aromático? Seria um composto alifático? Ou seria, né, então, um composto alicíclico? Então, de novo, alifático quer dizer gordura. Aromático tem que ter o benzeno, né? E o alicíclico é uma cadeia fechada e alifática, né? Então, observe que ele tem o benzeno na sua estrutura. Então, esta minha cadeia é uma cadeia aromática, tá? Aromática. Ok? E olhem, gente, apesar de muitas vezes confundir, né? Todos esses que aparecem que são benzenos, tá? Às vezes você pode pensar, professor, mas para ser benzeno tem que ter 3 duplas, né? Eles têm, essas duplas, como elas estão em ressonância, elas estão passando assim, ó, de um núcleo para outro, ok? Então, todos são benzenos. Então, veja, ela é aromática. Se ela é aromática, é mono ou polinuclear? Bom, tem mais de um núcleo, então ela é polinuclear, tá? Se ela é polinuclear, escrevi errado aqui. Se ela é polinuclear, ela seria núcleo condensado ou núcleo isolado? Lembrando, núcleo condensado é quando eles estão tudo grudadinho, assim, ó. Núcleo isolado, embora eles tenham ligações, né? Mas eles vão estar, assim, afastados um núcleo do outro, tá? Então, esse aqui é núcleo condensado. Ok? Tá aí, ó, núcleo condensado. Então, é uma cadeia aromática polinuclear, núcleo condensado. Tranquilo, gente? Sossegado a classificação das cadeias? Posso apagar? Claro. Sentar aqui, conversar com vocês novamente, né? Alguém ficou assim com alguma dúvida? Gostaria de tirá-la agora? Deixa eu só fazer uma coisa aqui antes de eu conversar com vocês.